Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o aumento dos casos de AVC e infarto no inverno. Mas antes de abordar o nosso tema aqui, eu tenho um recado para você que está em casa. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só você entrar em contato com o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 97829-3776, que vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Os dias frios e secos do inverno trazem complicações para a saúde da população, além das doenças típicas dessa época do ano, como gripes, resfriados, pneumonia e até o agravamento das alergias respiratórias. Uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo apontou também que os casos de AVC, que é o acidente vascular cerebral, e de infarto agudo do miocárdio, sobem até 30% durante o inverno. E para falar sobre esse tema, a convidada do programa de hoje é a cardiologista Carla Patrícia da Silva e Prado, coordenadora do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Oi, Ana Paula, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante, tão importante. Com certeza. Doutora Carla, vamos começar explicando então como que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele acontece. Vamos lá, Ana. É o seguinte, nós temos dois tipos de AVC, tá? Nós temos o AVC chamado hemorrágico, que é quando a gente tem uma artéria, um vaso do sistema cerebral, dentro da cabeça que pode estourar, E a gente tem o AVC isquêmico, que é quando ocorre um entupimento de dos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. 80% dos casos de AVC são esse tipo do AVC isquêmico, que é o que a gente vai conversar hoje, tá? Os AVCs hemorrágicos, que são que estouram um dos vasos na cabeça, eles são muito ligados à genética. As pessoas podem nascer com algumas alterações desse vaso, esse tipo de AVC acontecer, tá? O que a gente vai abordar relacionado à baixa temperatura é o AVC isquêmico, ok? Esse AVC que é por um entupimento de alguma das artérias que levam sangue para o cérebro. Certo, doutora. Em Campinas, a rede Mário Gatti registrou somente no primeiro semestre deste ano mais de 2.000 casos de AVCs e infartos. Então, eu gostaria que a doutora explicasse qual que é a relação do AVC, dessas doenças, com o inverno, com o frio, e por que eles costumam aumentar tanto nessa época do ano. Uhum. Bom, como eu acabei de comentar, no AVC, você ocorre um entupimento, Então, você tem uma rede de vasos que levam sangue para todos os nossos órgãos do organismo, Para que tudo funcione muito bem. Nós temos órgãos nobres, como o cérebro e como o coração, que poucos minutos sem uma quantidade adequada de sangue fazem com que um grupo de células morra. Então, a gente perde uma função, Quando eu tenho um entupimento de uma artéria ali para alguma região, ou do cérebro ou do coração, ocorre uma morte celular e a gente perde um pouco de função relacionada àquela área. No inverno, o nosso organismo ele é sábio, então ele acaba fazendo com que, como a temperatura é muito baixa do ambiente, ele concentra, ele tenta concentrar a quantidade de sangue que ele leva para esses órgãos nobres na parte mais central do nosso corpo. Então, ele acaba tirando um pouquinho o sangue da periferia do corpo. É por isso que no inverno a mão fica gelada, o pé fica gelado, a gente chama de vasoconstricção, As artérias, elas se contraem na periferia, então a gente tem aquela temperatura mais baixa do nosso corpo. Só que o organismo faz isso fazendo realmente uma constricção dessas artérias, E aí a gente tem duas situações. A gente tem que o coração precisa trabalhar com mais força para conseguir, mandar o sangue mesmo para todos os nossos sistemas e órgãos, e acaba que ele pode acontecer de levar menos sangue para o próprio órgão, Tanto para o órgão coração
quanto para o órgão cérebro. A outra coisa é que essa constricção, né, das artérias faz com que a pressão arterial se eleve. Porque o que é a pressão arterial? É a força com que o sangue circula dentro dos nossos vasos, né? Então, se eu tenho um vaso que está de menor calibre, lá dentro do vaso a pressão está maior. O AVC, o acidente vascular cerebral, ele tem relação direta com o valor da pressão arterial. Então, o principal fator de risco para o AVC isquêmico é a hipertensão arterial. Então, se eu tenho no inverno uma elevação da pressão arterial, absolutamente eu tenho também um aumento da taxa de AVC. Não é só a vasoconstricção que acontece no sistema cardiovascular, né? Eu tenho um aumento do trabalho cardíaco, então o coração precisa trabalhar mais no inverno para conseguir manter a temperatura corporal, né? O nosso organismo, o ser humano, ele funciona bem, funciona adequadamente numa faixa estreita de temperatura. Então, tanto altas temperaturas quanto baixas temperaturas fazem com que o organismo precise trabalhar muito mais para conseguir manter um valor adequado para os nossos funcionamentos, tá? E por último, depois eu posso explicar detalhadamente, a gente tem um aumento da coagulação de sangue no inverno, né? Então, assim, eu tenho um vaso que fica mais estreito para levar sangue, eu tenho um sistema que está trabalhando contra uma quantidade maior de funções, e eu tenho a possibilidade maior de formar coágulos dentro desses vasos, né? Então, isso tudo faz com que a possibilidade de um entupimento numa dessas artérias seja maior. Doutor, e quem está mais vulnerável a ter um AVC nesses períodos de frio intenso, né? Nessa estação aqui que a gente está atualmente, né? Nesse inverno? Bom, lógico, os pacientes que já têm algum problema circulatório acabam tendo uma chance maior de descompensar, vamos dizer assim, né? Então, alguém que já tem uma artéria mais estreitada, que já tem um processo de aterosclerose, né? Que é o depósito de gordura nessas artérias, são mais vulneráveis. E uma população que é bastante vulnerável são os idosos, porque o controle da temperatura, com o passar da idade, fica mais dificultado. Então, nós temos trabalhos mundiais que relatam que acima dos 65 anos, essa população ela é mais suscetível, mais vulnerável a acidentes vasculares, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, tem um estudo até bastante interessante, porque Brasil, a gente está aqui numa região tropical, né? E a gente tem outras regiões do organismo, do mundo, que também sofrem com a alteração da temperatura. Nós, que estamos na região tropical e subtropical, temos mais eventos relacionados à baixa temperatura do que os países nórdicos, por exemplo, que já tem uma temperatura média um pouco mais alta. E lá também, no inverno, ocorre mais casos, né? Quando a gente tem diferença de temperatura, isso é do ser humano, do corpo humano. Mas aqui nós, na região tropical e subtropical, percentualmente, temos mais casos que nas regiões mais frias. Então, os idosos, te respondendo aí, os idosos, os que já têm problema cardiovascular, são mais vulneráveis. Até uma dúvida, doutora, que a gente acompanha as pessoas, né, que algumas comentam que geralmente a pressão está ok, de repente tem esses dias de frio, a pressão começa a oscilar. Isso é um sinal de risco já? Sim, é um sinal de risco, e muitas vezes no consultório, né, nós, cardiologistas que fazemos consultório, a gente precisa ajustar o esquema terapêutico desse paciente. Às vezes no inverno a gente precisa, a gente chama otimizar, então aumentar um pouco a dose, eventualmente associar alguma coisa neste período de inverno, e depois no verão, onde a pressão acaba caindo, né, quando a gente tem dias muito quentes no ambiente, a gente precisa reajustar o tratamento, é bastante frequente, né? O que é legal hoje em dia é que, por exemplo, nós temos equipamentos de pressão bastante disponíveis, né? Num preço bastante acessível, então, a grande maioria dos pacientes que já tratam de hipertensão devem ter um equipamento em casa para poder monitorar e procurar o seu médico ou posto de saúde para fazerem os ajustes necessários.
E é comum também acontecer, a pessoa não tem problema de pressão, né? A pressão da pessoa é até baixa e, de repente, nesses dias de bastante frio, ela começar a desenvolver uma pressão alta. Isso é comum? Não, isso não é comum, não. O diagnóstico de hipertensão é um diagnóstico bastante estabelecido. Eu preciso ter uma elevação do valor da pressão, né, acima do que a gente considera normal, de uma forma sustentada. O que significa isso? É o tempo inteiro ela está acima do valor de normalidade. O que acontece no paciente que não tem hipertensão, que a gente chama de normotenso, é que, assim, por exemplo, temos alguém que tem a pressão arterial de normal, desta pessoa, 10%, tá? A pressão dela é 10%, a pressão é normal para baixa, vamos dizer assim. Na época mais fria, essa pressão dessa pessoa chega a 12/8, por exemplo, entendeu? Mas 12/8 não é um diagnóstico de hipertensão. Ocorreu uma elevação dos níveis basais daquela pessoa individualmente, mas não chega a ser um diagnóstico de hipertensão. O frio não é uma causa de hipertensão. O frio eleva os níveis médios da pressão arterial em todo mundo, em quem tem pressão alta e em quem não tem. Correto, doutora. E vamos falar agora um pouquinho dos principais sinais, né, sintomas que o AVC ele costuma causar, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico, né, especialmente o isquêmico, que a maioria dos casos está relacionada a ele. Bom, vamos lá. Então, o principal sintoma, né, do AVC é uma alteração neurológica, eu já vou pontuar quais são, súbita, né? Então, a pessoa estava bem até um determinado momento, a partir de um determinado momento, ela começa a ter alguns sinais de alteração do sistema neurológico, né? O principal deles, né, ou os principais deles, são alguma alteração motora. Então, a pessoa perde a força muscular geralmente de um lado do corpo só, né? Então, por exemplo, ela perde a força no braço direito, ela perde a força no braço esquerdo, ou a força numa das pernas. Então, ela não consegue, às vezes, caminhar, ela estava caminhando super bem, de repente ela perde a força muscular. Alterações na fala, então a pessoa, por vezes, não consegue, ela está entendendo o que está sendo falado para ela, mas ela não consegue articular uma resposta correta, então ela não consegue falar adequadamente, responder os comandos. Alguém fala assim, olha, pega isso, ou fala isso, a pessoa não consegue, ela está ali entendendo, está interagindo, mas ela não consegue articular adequadamente. Eventualmente, alterações visuais, de campo visual, então pode acontecer de perder, você está olhando para qualquer coisa e você perde metade do campo visual, metade do seu olho não enxerga alguma coisa, fica preto, por exemplo, tá? Outra coisa que pode acontecer é uma alteração súbita no comportamento. Então, às vezes, o paciente idoso, que já tem alguma dificuldade motora, ou que já tem algum grau de demência, então, que já tem uma dificuldade de comunicação, né, não adequada, ela passa a ter uma alteração aguda de comportamento, fica muito sonolenta, ou fica muito agitada, né? Então, assim, isso é o mais comum, tá? O que fique bem claro, é sempre uma alteração aguda, né? Não é aquela pessoa que já tinha um problema e que esse problema se agravou ali no momentâneo. Ele geralmente é uma alteração aguda. É um sintoma que aparece ali de repente, a pessoa está bem e aí dá aquele sinal, né? É isso. Modifica, né? Uhum. E, doutora, como que uma pessoa, um familiar, né, eles podem ajudar ou até mesmo socorrer uma outra pessoa que está passando mal, que está aí com esses sinais, com esses sintomas que você acabou de relatar? Qual é a principal conduta que a gente deve ter para ajudar alguém nessa condição? Bom, a principal conduta é procurar atendimento médico o mais rápido possível, né? Nós temos uma janela de oportunidade do tratamento do AVC muito pequena, né? Então, AVCs isquêmicos, onde ocorre esse entupimento da artéria, que a gente está dizendo, a principal conduta é desobstrução, né? É desentupir essa artéria. E esse desentupimento, né, na grande maioria das vezes, aí mais de 90%, é feito com medicamento que é administrado em ambiente hospitalar, tá?
É um medicamento que requer uma equipe multidisciplinar, neurologistas, né, intensivistas, equipe bastante especializada. E nós temos uma janela ideal de até 3 horas, né, de início desse tratamento. Podemos estender até 4 horas e meia em alguns casos, mas a janela excelente de oportunidade é até 3 horas. Então, é a partir do momento que se reconhece uma alteração neurológica súbita, aguda, a principal medida é levar em um hospital, se possível, um hospital de atendimento, que a gente chama no SUS terciário, né? Não no postinho de saúde, né? No hospital das clínicas da Unicamp, no hospital da PUC de Campinas, né? Aqui na nossa região, hospitais que tenham serviços completos e que possam imediatamente realizar uma tomografia, identificar que não há hemorragia e iniciar o tratamento. Quanto mais precoce se inicia o tratamento, menos sequela esse paciente vai ter, né? Como eu disse, quando eu tenho entupimento de uma artéria, ocorre uma morte celular, e aí a morte das células, ela vai alterar funções, né? No caso do AVC, cerebrais. E o que a gente quer no AVC é que essa pessoa não fique com nenhuma sequela, seja motora, seja de fala, seja cognitiva, né? Mental, de pensamento, e aí a gente tem pouco tempo para tratar, né? O quanto antes reconhecer os sinais, levar para atendimento médico em serviços especializados, terciários, para que o tratamento possa ser efetivado o mais rápido possível. Com certeza, doutora. E quais são os fatores de risco para o AVC? Então, eu acabei de comentar, né? O principal de todos é a hipertensão arterial, né? E aí a gente tem eu gosto de falar isso, porque a hipertensão arterial, o AVC tem sintomas claros, né? Ninguém tem um AVC sem ter sintomas, não tem um AVC que não tenha sintomas, a gente pode não ter reconhecido, mas ele vai ter sintomas. Agora, a hipertensão arterial crônica, ela não dá sintomas, então a gente precisa realmente, periodicamente, ir ao médico, ao seu clínico, medir a pressão arterial para que um diagnóstico possa ser feito e o tratamento instituído para que a gente não tenha problemas crônicos, aí no caso, por exemplo, a chance de AVC. Além da hipertensão, que no caso do AVC é sem dúvida alguma o principal fator de risco, a gente tem o aumento do colesterol sanguíneo, a diabetes, né, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação inadequada, né, rica em alimentos aí processados, ultraprocessados, né, qualidade do sono. Nós temos vários fatores de risco que a gente vai pontuando cada um deles e tentando trabalhar para que, lá na unidade básica de saúde, para que a gente possa evitar o maior número de AVCs aí ao longo da vida de cada uma das pessoas, né. E, doutora, como que é feito o diagnóstico do AVC? A pessoa chega lá no hospital, qual que é o primeiro passo? O diagnóstico é clínico, né? Então, o diagnóstico é com o exame clínico. O médico vai examinar, vai testar isso que eu falei, né, anteriormente, vai testar a força muscular, comparando um lado com o outro sempre, né? Porque o AVC, a alteração motora, ela é sempre unilateral, né? Então, ele vai fazer um exame físico e neurológico detalhado. Todos os médicos que trabalham em emergência são capacitados para isso, não precisa ser um neurologista, o médico que está no pronto-socorro, ele é capacitado. A gente testa a fala, então existem sinais específicos que o médico faz, né, que ele vai testar a fala, vai testar a parte visual, vai testar a parte cognitiva, e aí é estabelecido o diagnóstico do AVC pelo exame clínico, tá? Isso aí é bastante importante. O que eu falei da tomografia anteriormente é que para o tratamento é necessário, né, tratamento do AVC isquêmico, que é esse que a gente faz com medicamento na veia, é necessário que a gente não tenha nenhum sinal de sangramento na cabeça, tá? Então, a tomografia ela é realizada para descartar um sangramento e poder fazer o tratamento do AVC isquêmico. Posteriormente, depois do paciente internado, aí estes exames de imagem, seja tomografia ou ressonância magnética, podem mostrar
o local onde aconteceu o AVC. Nas primeiras 48 horas, o AVC isquêmico não dá alteração nenhuma na tomografia, tá? Na ressonância até tem alguns sinais, mas a ressonância é pouco disponível, né, nos ambientes hospitalares, e a tomografia é mais disponível, mas nas primeiras horas isso não acontece. No AVC hemorrágico, aí é diferente. Aparece o sangramento a partir do momento em que ele ocorreu, tá? E aí o tratamento do AVC hemorrágico, ele é diferente, né? O AVC hemorrágico vai depender do grau de hemorragia, né? Então, às vezes, hemorragias muito grandes precisam de um tratamento cirúrgico, eventual. Hemorragias menores, a gente espera reabsorver, né? O organismo resolve aquele sangramento, e num segundo tempo se faz aí um exame contrastado dos vasos cerebrais, e se houver um aneurisma que precise de um tratamento cirúrgico, aí esse tratamento cirúrgico é direcionado especificamente para o aneurisma, né? Mas são casos menos frequentes. E doutora, como que a gente pode, né, falando sobre esse assunto, como que a gente pode prevenir o AVC? Existem medidas que a população pode adotar para evitar, né, de correr esse risco, de passar aí para um hospital e enfrentar algo mais grave, né? Então, em termos do AVC, de uma forma geral, tratar dos fatores de risco. Então, quem tem pressão alta, né, fazer o diagnóstico, primeira coisa, e tratar adequadamente. Uma coisa bem importante da gente falar para o leigo é que, às vezes, acontece o seguinte, bastante frequentemente, né? Se faz o diagnóstico de hipertensão, ele vai ao médico, inicia um tratamento antihipertensivo com medicamentos, né? Remédios que toma por boca, e aí ocorre normalização da pressão arterial, que esse é o objetivo do tratamento, né? Eu tenho hipertensão, eu começo a tratar, eu quero que a minha pressão fique absolutamente normal com o tratamento. E aí o paciente entende que a pressão curou, né? E aí ele para o tratamento. E a hipertensão arterial, com raríssimos casos, ela não tem cura, ela tem controle. Então, uma vez estabelecido o diagnóstico de hipertensão, esse tratamento ele é contínuo, né? Pelo resto da vida da pessoa, né? Pode ser que precise alguma mudança, trocar remédio, mudar, acrescentar, isso ao longo do tratamento, por isso que tem retorno, né? Que o paciente vai periodicamente sendo reavaliado, mas é importante que se faça o tratamento correto. A outra coisa é manter as taxas do açúcar no sangue normais, manter a taxa da gordura, da fração prejudicial do colesterol normal, praticar atividade física regular, manter o peso, né, de acordo com a normalidade, evitar aquela gordura, principalmente abdominal, entre os órgãos abdominais, né, então são fatores importantes. E, obviamente, aí, só para não esquecer do tabagismo, que o tabagismo, né, o uso de qualquer tipo de tabaco, incluindo cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos, né, para fumar, que também tem nicotina, que também aumenta a pressão arterial, não é só o cigarro normal, tem que ser evitado a qualquer custo. Não existe uma quantidade segura, né? Eu só fumo no final de semana, eu só fumo cigarro eletrônico quando eu saio. Não existe quantidade segura. E o álcool em excesso, né? Porque a bebida alcoólica também em excesso eleva a pressão arterial, provoca inflamação nos vasos, também ela é prejudicial. Agora, só retomando a questão do inverno, né? E isso é para sempre. Isso que eu falei, em qualquer época do ano, a gente tem que observar manter aí os nossos parâmetros dentro do normal, vamos dizer assim. Agora, no inverno, o importante é a gente evitar, né, que a pressão se eleve demais, né, e evitar esse processo de coagulação. Então, manter a temperatura corporal dentro do normal, isso é importante. Então, o que a gente precisa fazer? Se agasalhar, né, então, a receita da vovó, né, que tá frio e tem que levar casaco, ela, de fato, ela é importante. A gente não se expor a temperaturas do ambiente muito baixa. Então, realmente fazer aquecimento, usar uma roupa adequada para a temperatura, temperaturas muito baixas, igual esses dias que a gente está vivendo, a gente usar
touca, né? Então, proteger a parte do pescoço, proteger a cabeça, usar luva, uma meia adequada é importante. E aquecimento interno também, né? Então, por exemplo, bebidas como chás mais mornos, que a gente possa tomar e aquecer o nosso corpo de dentro para fora é importante. As sopas tão comuns, né, que a gente usa no inverno, todos esses hábitos que a gente tem, eles têm um porquê, né, de existir e são reais. E uma outra coisa importantíssima, já que eu falei da coagulação, é que a gente toma menos água, né, quando a temperatura está mais fria. E a desidratação, dentre outros fatores, quando a gente fica desidratado, a gente tem mais propensão a ter coágulos pelo corpo. Então, a gente precisa manter a hidratação do nosso organismo. Então, lembrar de tomar bastante água no inverno também, mesmo sem a gente ter sede, né? A gente não precisa esperar a sede para tomar água, a gente precisa tomar água. Exatamente, doutora. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio e os cuidados que a gente deve ter para encarar esse frio e também amenizar os riscos com relação ao infarto. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o aumento dos casos de AVC e infarto com a cardiologista Carla Patrícia da Silva Prado, que ela é coordenadora do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Nós já falamos no primeiro bloco especificamente do AVC, né, doutora Carla? Agora nós vamos falar sobre o infarto, que no período de inverno também exige todo esse cuidado, essa atenção redobrada com relação à saúde cardiovascular. Então, doutora, quais são os efeitos do frio para o coração? Então, vamos lá, bem parecido com o que a gente falou do AVC, né? Existe aí uma constricção das artérias como um todo, e isso leva uma diminuição da luz desse vaso e menos sangue circulando, numa pressão maior, então ocorre também a elevação da pressão arterial, fazendo com que esse coração precise trabalhar muito mais, né, do que ele em temperaturas ambientes mais controladas, vamos dizer assim. E além do aumento da pressão arterial, do trabalho cardíaco, da constricção dos vasos, a gente tem um aumento também da possibilidade de coágulos dentro do sistema, né, fazendo com que possa ocorrer aí um entupimento, né, uma obstrução das artérias coronárias, e a obstrução da artéria coronária é de fato o infarto, né, do miocárdio. E, doutora, da mesma forma, né, que o AVC está relacionado a mais um grupo, o infarto, ele ocorre mais nas mulheres ou nos homens? E mais ou menos qual que é a faixa etária? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, Ana. Homens e mulheres são afetados na mesma proporção pelo infarto. O que acontece é a diferença na idade, né? Então, nós temos infartos em homem, na grande maioria, em homens mais jovens, não jovenzinhos, mas vamos dizer, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter maior probabilidade, né, pela exposição a vários fatores de risco no sexo masculino, e nas mulheres, a idade de maior frequência do início, né, de poder apresentar doenças isquêmicas, o infarto é uma delas, a partir da menopausa, né, então as mulheres infartam numa fase um pouquinho mais velhas, né, então elas começam a ter mais infarto a partir dos 55, 60 anos. Mas homens e mulheres infartam na mesma proporção. E, doutora, o que causa o infarto, né? O que está relacionado? É uma causa mais hereditária ou é uma causa mais ambiental, né? Fatores comportamentais? Não, o infarto, a principal causa do infarto é uma lesão crônica dentro das artérias coronárias, provocadas por acúmulo de gordura ao longo dos anos, nesses vasos, né? Então, são as placas de gordura das coronárias,
Coronárias são artérias pequenas, então o acúmulo de gordura ocorre em todas as nossas artérias, mas como a artéria coronária é uma artéria pequena, é uma artéria que é mais susceptível, né, a ter aí obstruções. E ao longo dos anos, essa camada de gordura dentro das artérias pode ocorrer, a plaquinha de gordura, ela pode sofrer uma ruptura, né? Então, uma erosão, que a gente chama. E quando ocorre essa erosão dessa plaquinha de gordura, forma um coágulo em cima dela. E esse coágulo é o deflagrador, né? É o que causa o entupimento, a obstrução aguda desse vaso. Bom, fatores de risco, nós temos diversos, né? Existe sim a genética relacionada às doenças cardíacas das coronárias, vários fatores genéticos, então não é por exemplo, não existe um gene que aquele gene é relacionado ao infarto, são múltiplos genes, né? Relacionados à hipertensão, à hipercolesterolemia, uma série de outros fatores que, então é difícil a gente abordar um gene só, mas existe a questão genética. Existe a idade, porque o processo de aterosclerose, ele é um processo degenerativo das nossas artérias e veias, então, ao longo dos anos, um pouco desse processo aterosclerótico é inevitável, a gente vai acontecendo, ele pode ser mais acelerado ou menos acelerado, de acordo com os fatores ambientais dos quais a gente se expõe ao longo da vida, né? Então, os fatores ambientais são fatores em que a gente tem ações efetivas, que a gente pode trabalhar efetivamente para redução, né? Então, quais são eles? Aí são os mesmos do AVC, né? Então, a gente tem a hipertensão, a hipercolesterolemia, né? O aumento do colesterol, o diabetes, que é o aumento da glicose do sangue, a gente tem o tabagismo relacionado, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação inadequada, uma má qualidade do sono, um estresse crônico, depressão, doenças inflamatórias elevam o risco de infarto, então, pessoas com, por exemplo, assim, artrite reumatoide, doença de Crohn, elevam o risco, e atualmente a gente tem estudado bastante também a questão da poluição ambiental. A poluição ambiental é um fator de risco para doenças vasculares, dentro delas o infarto e o AVC, tá? E o AVC e o infarto, eles estão bastante relacionados, né, doutora? São processos vasculares, né? Só que um entope o cérebro e o outro entope o coração. A doença, ela é a mesma, né? Ela é a origem da doença, ela é a mesma. Só atacam ali órgãos diferentes, né? Diferentes. E, doutora, como que a gente pode detectar uma pessoa que está infartando? Qual é o principal sinal que ela vai apresentar para a gente ficar alerta, né? Muito bem, então aí sim, aí é bem diferente do AVC, né? O AVC são alterações, como eu falei, motoras, na fala, na visão, agudas. O infarto, o principal sintoma, não o único, mas o principal sintoma é a dor torácica, né? Então, qualquer dor, também aguda, né? Também aquela dor que não é aquela dor que a pessoa tem todos os dias, não é aquela dor que a pessoa foi na academia, pegou um peso maior e ficou sentindo dor vários dias, é uma dor aguda que ocorre. Qualquer dor que ocorra da cicatriz umbilical, do umbigo para cima ou do queixo para baixo, nessa região torácica, região posterior de tórax também, pode ser um sinal, um sintoma de que ocorreu ou está ocorrendo alguma obstrução coronariana, tá? É muito comum as pessoas falarem da dor do braço esquerdo, né? A dor no peito que vai para o braço esquerdo. De fato, é uma característica comum, mas não só a dor no peito que vai para o braço esquerdo. Eu posso ter uma dor no peito e que vá para os dois braços, ou uma dor no peito e que venha para a mandíbula, né? Ou uma dor no estômago, na boca do estômago. Então, muitos pacientes identificam, acham que a dor, uma dor que começou do nada, a pessoa nunca teve problema de estômago, tem uma dor de estômago súbita, e acha que é um problema digestivo, né? E muitas vezes é infarto, né? Então, assim, qualquer dor do umbigo para cima, do queixo para baixo,
irradiando, indo, né, essa dor andando no nosso corpo para qualquer um dos membros superiores, braço ou pé, ou braço direito ou braço esquerdo, pode ser um sinal de infarto. Outros sintomas relacionados pode ser uma falta de ar súbita também, né? Uma pessoa que não tinha nenhum problema respiratório, de repente falta o ar, por algum motivo não está conseguindo respirar adequadamente, e ainda um outro sintoma pode ser o desmaio, né? Então a pessoa do nada perde a consciência e tem um desmaio, a gente chama isso de síncope, pode ser um sinal, um sintoma de infarto. Doutora, agora vamos entrar um pouquinho sobre o diagnóstico do infarto, como que ele é feito? Bom, também aí bem diferente do AVC, só para a gente fazer um paralelo, o principal sintoma é dor, né, então uma dor aguda, ou uma dor rapidamente progressiva, a gente procura o atendimento, e aí o diagnóstico, ele vai, porque nós temos alguns tipos de infarto também, tá, o infarto não é um tipo único, né, mas o que vai diferenciar a urgência do tratamento e como a gente vai conduzir é o eletrocardiograma. Então, é aquele exame que a gente faz em qualquer posto de saúde, a gente tem, em qualquer lugar, a gente vai ter aquele exame que mede a atividade elétrica do coração. Então, a gente faz aquele exame super simples, que coloca uns eletrodos nos braços, na perna e sobre o tórax, e a gente consegue avaliar através da atividade elétrica, uma possibilidade de uma obstrução total de um vaso, né? Nós confirmamos a obstrução total do vaso através de um exame chamado cateterismo, onde a gente, através de uma artéria do braço, geralmente, a gente vai até a artéria do coração, injeta um contraste e consegue detectar que ali está obstruído ou subobstruído um dos vasos, né? Então, diferente do AVC, o infarto, a gente faz a gente tem uma ideia clínica através dos sintomas, né? Principalmente dor ou falta de ar, a gente confirma com o eletrocardiograma e na sequência, para a gente realmente bater o martelo, dizer que tem alguma obstrução, a gente precisa enxergar essa artéria, a gente precisa ver que ela tá obstruída. E com relação ao tratamento, né, o AVC é uma parte, o isquêmico é medicamentoso e o hemorrágico, geralmente a cirurgia. O infarto, qual que é a principal conduta aí no tratamento, o protocolo? Vamos lá, então a gente também tem uma urgência de diagnóstico, assim como no AVC, tá? A gente costuma dizer na cardiologia que tempo é músculo, quanto mais rápido a gente, né, iniciar o tratamento, mais chance a gente tem de ficar sem sequelas ou com sequelas mínimas, né, que o paciente não tenha nenhum problema ao longo do tempo ali, né, depois de ocorrido o evento, tá? A gente tem uma janela um pouco mais estendida para tratamento de infarto, então nós podemos, né, administrar a desobstrução desse vaso para todos até 12 horas, ao contrário do AVC, que é no máximo 4 horas e meia, né? Claro que quanto mais precoce, mais rápido, os resultados são melhores, obviamente. Então, na menor possibilidade de a gente achar que está sofrendo um infarto, é procurar o atendimento médico imediatamente, tá? A gente também, o tratamento definitivo, ele precisa de desobstrução desse vaso, quer dizer, desentupir esse vaso. E aí, diferente do AVC, nós temos algumas possibilidades. A gente pode utilizar medicamentos na veia para desobstrução, assim como no AVC. O remédio é o mesmo, né? A gente usa fibrinolítico, o remédio para dissolver o coágulo, a fibrina, só que nós temos mais medicamentos disponíveis, nós temos mais drogas, mais possibilidade de tratamento do que no AVC, tá? Mas preferencialmente, o tratamento preferencial, desde que a gente tenha disponível, é o que a gente chama de desobstrução ou desentupimento mecânico, né? Como que ele acontece? É através do próprio cateterismo, eu faço um exame, vejo a obstrução num dos vasos, e eu vou com um catéter e desobstruo, né? Então, esse catéter, ele tem uma bexiguinha na ponta, que entra nessa artéria que está obstruída e libera a obstrução, e geralmente a gente coloca
um dispositivo mecânico, né, metálico, que é o stent, a gente chama isso de stent, para que essa artéria se mantenha aberta, né? Então, sempre que possível, se o atendimento é feito de uma forma rápida, e se o hospital tem disponibilidade de fazer o cateterismo e desobstruir, essa desobstrução chama angioplastia, né? Então, a gente realiza, a angioplastia é o tratamento de escolha desde que ele esteja disponível. Claro que existem outros medicamentos que a gente usa, tá? Não é só o remédio para desobstruir, nós temos vários medicamentos em que a gente faz uso, assim que a gente faz o diagnóstico ou pensa no diagnóstico. A população leiga está bastante acostumada com isso, que o primeiro remédio que a gente utiliza é o ácido acetil salicílico, né? O nome comercial mais conhecido é a aspirina, né? Porque o que essa aspirina faz, né? Quando não contraindicada? Para o coágulo acontecer, o coágulo é que vai obstruir o vaso, né? E para o coágulo acontecer, a primeira coisa que acontece no organismo são as plaquetas, que é um tipo de célula do sangue, se agregarem, elas ficam juntinhas uma da outra, e aí isso desencadeia o processo de coagulação. E o ácido acetilsalicílico é a medicação que age na plaqueta. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar soltar, vamos dizer assim, essas plaquetas, usando aspirina, outros remédios anticoagulantes e, por fim, se necessário, o fibrinolítico ou a desobstrução com o stent, né, através da angioplastia. A população até fala, né, o sangue estava muito grosso, né, e aí com essa aspirina ele vai ficar mais líquido, né, na linguagem mais popular, né, doutora? E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eles têm toda a razão. A gente já sabe das coisas, né? A gente às vezes só não entende direito como elas acontecem. Exatamente. E, doutora, a vacinação, ela é uma medida eficaz na redução dessas complicações? Super! Acabou de sair um consenso europeu, né? Acabou de sair, a gente nem discutiu ainda de uma forma sistemática no nosso meio cardiológico e médico, saiu uma diretriz europeia agora, esta semana, foi bem interessante. A infecção viral, né, dos vírus, principalmente dos vírus nesta época do ano, o influenza, o adenovírus, o essencial respiratório, o próprio Covid, eles aumentam a chance de infarto, sim. Então, a vacinação, ela é preventiva de infarto e angina, vamos dizer assim, tá? Porque se a gente não tiver a infecção viral, a gente tem menos chance de ter infarto, né? A gente já trabalhava esse fator de risco há alguns anos, mas a gente não tinha um documento internacional focado especificamente nisso, e agora a gente tem essa publicação recente. Então, manter o calendário vacinal, né, atualizado, ele é bastante importante, tá? Os vírus, alguns vírus, né, não são todos, mas alguns vírus, eles têm um tropismo pelo coração, então eles podem provocar inflamação no músculo cardíaco, mas também aumentar o trabalho do coração, assim como o frio, ele aumenta o trabalho, porque a gente está resfriado, a gente está, né, gripado, com febre, tudo fica ruim, né, o organismo fica trabalhando mais, né, então a gente pode aumentar o trabalho cardíaco e a chance de infarto, e também predispor a coágulos dentro do coração. Eles predispõem um processo inflamatório vascular, e esse processo inflamatório desencadeia um coágulo agudo aí, tá? Então, é importantíssimo a gente manter a nossa imunização, né, nosso calendário vacinal em dia. E lembrar que várias vacinas, principalmente que a gente está super acostumado, né, é o vírus da gripe, o vírus da influenza, que precisa ser vacinado todos os anos, porque são vírus que sofrem mutação. Então, o vírus que circulou lá na América do Norte, né, lá na Europa, no ano anterior, é o vírus que a gente vai ser vacinado aqui, porque o nosso inverno é depois deles, né? Então, a gente já tem uma vantagem vacinal aí em relação a outras partes do mundo. A gente tem que ir antes do inverno, né? Por isso as campanhas de vacinação ocorrem no mês de abril, né? Final de abril, aí, no máximo no começo de maio, para que a gente, quando comece o nosso inverno aqui no hemisfério sul, a gente já esteja protegido desses vírus que circularam
no hemisfério norte no período anterior, né? Com certeza, né, doutora? É uma medida tão simples, né, e tão importante que pode salvar a nossa vida, né, a vacina. É que o que aconteceu aí infelizmente, a gente está vivendo uma época de muitas notícias falsas, né? E aí a questão da pandemia provocou muita insegurança na população, porque a gente teve profissionais de saúde com discursos difíceis para as pessoas que são leigas entenderem, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que outras vacinas, né, fizeram com que doenças desaparecessem. Eu estou formada há 30 anos, né? E eu nunca vi um caso de varíola, né? Eu só estudei isso nos livros, quer dizer, a gente tem doenças que desapareceram com a vacina. A gente não vê casos novos de poliomielite, né? A gente não costuma ver, a gente vê pessoas mais velhas com sequelas. Então, a gente tem que dar um crédito à ciência e a médicos que sejam bem formados e que tenham o conhecimento técnico e realmente seguir essas pessoas, né? Esquecer aí a parte chata, a parte política, que não tem nada para a gente disso, né? Com certeza, doutora. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, por você ter compartilhado aqui com a gente tanta informação. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Espero que a gente possa ter esclarecido a população. A gente lá da Sociedade de Medicina e Cirurgia está à disposição, né, através dos nossos canais da internet. Se houver alguma dúvida, a gente está lá com o nosso departamento à disposição da população para esclarecimentos, tá? Muito obrigada, viu, Ana e a TV Câmara. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.